Meu nome é Rosa. Hoje tenho 78 anos. Cabelos brancos e mãos que contam histórias. Mas há uma história que ainda me arrepia quando lembro. Foi quando eu tinha 12 anos e minha mãe nos deixou na casa de minha tia Benedita, prometendo voltar em 15 dias. Ela só apareceu 5 meses depois, grávida de 4 meses de outro homem. Sabe, tem momentos na vida da gente que ficam marcados na alma como cicatriz que dói no tempo frio. Aquele domingo de janeiro de 1958 foi um desses momentos. Eu estava brincando no quintal da nossa casinha no interior de Minas, quando ouvi mamãe chamando a gente pra dentro. A voz dela diferente, meio trêmula, como quem já tinha tomado uma decisão difícil. Nossa casinha era pequena, de chão batido e paredes de pau a pique, mas tinha um quintal grande onde a gente passava a maior parte do tempo. Tinha uma mangueira velha que dava sombra gostosa, um poço d'água cristalina e um galinheiro onde as galinhas ciscavam soltas. Era pobre, mas era lar. Pelo menos era o que eu pensava naquela época. Papai tinha morrido quando José ainda era bebê, deixando mamãe sozinha com 6 bocas para alimentar. Ela fazia uns biscoitinhos para vender na feira, costurava para fora quando aparecia serviço e de vez em quando trabalhava na roça dos outros. Mas nunca era suficiente. Eu lembro das noites que ela ficava acordada, remendando roupa nossa à luz da lamparina, suspirando fundo, como se carregasse o mundo nas costas. Nos últimos meses antes daquela fatídica manhã de domingo, eu tinha notado mudanças nela. Ficava mais impaciente conosco, reclamava mais da vida, olhava para a estrada principal com uma expressão estranha, como se esperasse alguma coisa. Às vezes, quando pensava que ninguém estava vendo, ela se olhava no pedaço de espelho quebrado que tinha na cozinha e suspirava, passando a mão no rosto como quem tentava apagar o cansaço. Mamãe. Dalva era o nome dela. Sempre foi mulher de cabeça quente. Bonita que só ela, vaidosa, daquelas que não passava despercebida quando caminhava pela rua principal do povoado. Mas aos 32 anos, com 6 filhos pequenos agarrados na saia, ela não se conformava com a vida que tinha. Eu percebia isso no jeito dela suspirar quando olhava no espelho, no modo como ela falava da vizinha que tinha ido morar na capital, nas reclamações constantes sobre essa vida sem futuro. Lembro de uma tarde, uns 2 meses antes daquele domingo fatídico, quando ela estava lavando roupa no tanque. Eu estava ajudando, torindo as peças menores, quando uma conhecida passou e comentou que a filha tinha arranjado um bom casamento na cidade grande. Mamãe parou de esfregar, ficou olhando pro nada e disse numa voz que eu nunca tinha ouvido. Eu podia ter tido uma vida diferente também. Podia ter conhecido o mundo, ter tido oportunidades. Mas casei cedo demais. Tive filhos demais. Naquela época, eu não entendi direito o que ela quis dizer. Hoje, aos 78 anos, entendo que ela estava se preparando psicologicamente para nos abandonar. Já fazia tempo. Aquela conversa não foi um desabafo. Foi quase uma justificativa antecipada. Papai tinha sido um homem bom, trabalhador, que morreu de uma febre que os médicos da região não souberam tratar. Ele nos deixou apenas a casinha pequena e algumas galinhas. Mamãe ficou viúva aos 28 anos, com 6 crianças pequenas e nenhuma fonte de renda fixa. Foi quando ela começou a mudar, a ficar mais amarga, mais impaciente conosco. Éramos 6, eu, Rosa, de 12 anos, já mocinha, mas ainda com jeito de menina. Conceição, de 15, que ajudava a mamãe com os afazeres e já tinha pretendente rondando nossa porta. Pedro, de 10, esperto como um gato. João, de 8, quietinho, mas observador. Maria, de 6, toda dengosa. E o caçula José, de apenas 4 anos, grudado na saia da mãe como carrapato no pelo do cachorro. Quando entramos na cozinha naquele domingo, mamãe estava diferente. Tinha se arrumado toda, vestido bom, cabelo penteado com capricho, até um pouquinho de batom nos lábios. Na mesa da cozinha, uma mala pequena, dessas de couro marrom que ela guardava embaixo da cama, desde que eu me entendia por gente.
Sentem aqui, meus filhos, ela disse, puxando uma cadeira e se sentando no meio da gente. O cheiro do café ainda pairava no ar, misturado com aquele perfume barato que ela usava nos domingos. Mamãe vai viajar. Pedro foi o primeiro a perguntar. Pra onde, mãe? Pra Belo Horizonte, meu filho. Apareceu uma oportunidade de trabalhar numa casa de família rica, gente boa, que paga bem. É a chance que a gente estava esperando para mudar de vida. Eu lembro como se fosse ontem do barulhinho que fez quando ela abriu a mala. Dentro, suas melhores roupas, dobradas com cuidado. O sabonete cheiroso que ela guardava para ocasiões especiais. Até uma carteira pequena com um dinheirinho contado. Mas quanto tempo a senhora vai ficar longe? Conceição perguntou, já com aquela preocupação de filha mais velha. Só 15 dias, filha. 2 semanas para eu me ajustar lá, ver como é que é. Depois eu volto para buscar vocês. Ou quem sabe eles deixem vocês morarem lá também, não é? José, que estava brincando no chão com uns gravetos, levantou a cabecinha. Eu vou com a mamãe. Não, meu amor. Mamãe precisa ir sozinha primeiro. Mas vocês vão ficar com a tia Benedita. Lembram da tia Benedita? Irmã da mamãe? Claro que a gente lembrava. Tia Benedita era a irmã mais nova da mamãe. Mulher direita, viúva, que morava numa casinha simples, mas sempre limpinha, a uns 3 quilômetros dali. Ela não tinha filhos. Vivia sozinha com a pensão do marido que morreu na guerra. Era meio rígida, mas justa. Dessas pessoas que a palavra vale mais que papel passado. Já conversei com ela ontem, mamãe continuou. Ela topou receber vocês por essas 2 semanas. É pertinho daqui. Vocês conhecem o caminho. E ela tem espaço para todo mundo. Mas por que a gente não pode ficar aqui sozinhos? Pedro questionou, sempre questionando tudo. Por que vocês são crianças ainda, Pedro? E por que sua mãe não vai deixar vocês sem cuidado? A tia Benedita é família. Vai cuidar direitinho de vocês. Conceição ficou quieta, mas eu via nos olhos dela a mesma coisa que estava sentindo. Uma pontada estranha no peito, como se alguma coisa não estivesse certa. Talvez fosse o jeito dela falar, muito certinho, como quem ensaiou as palavras. Ou talvez fosse o brilho diferente no olhar dela. Uma animação que não combinava com uma mãe que ia deixar os filhos por 2 semanas. Depois do almoço, ela nos levou para a casa da tia Benedita. A caminhada foi silenciosa, cada um carregando sua trouxa pequena de roupas. José chorava baixinho, segurando na barra da saia da mãe, tropeçando de vez em quando porque não conseguia andar direito com lágrima nos olhos. A casa da tia Benedita era pequena, mas organizada. 2 quartos, uma salinha, cozinha e um quintal com pé de manga e algumas galinhas ciscando. Tudo muito limpo, muito arrumado, com cheiro de sabão de coco e folhas de hortelã. Tia Benedita nos recebeu na porta, séria como sempre, mas não ríspida. Entrem, meninos. Já arrumei lugar para todo mundo dormir. Ela e mamãe conversaram na cozinha, enquanto a gente explorava a casa. Ouvi pedaços da conversa. É só por 2 semanas, Benedita. Até eu me ajustar lá. Deixa as crianças comigo, Dalva. 2 semanas passam rápido. Vou mandar notícias assim que puder. Na hora da despedida, a mamãe beijou cada um de nós na testa. Quando chegou a vez do José, ele se agarrou na saia dela com força. Não vai, mamãe, não vai. Ela se ajoelhou na altura dele, desenrolou os dedinhos pequenos. Mamãe volta logo, filho. Fiquem bonzinhos pra tia Benedita. Obedeçam ela direitinho. Quando eu voltar, vou trazer presentes da capital pra todo mundo. Promete que volta? José insistiu, os olhinhos vermelhos de chorar. Prometo, meu amor. 15 dias passam voando. E foi embora. Subiu no ônibus que passava na estrada principal. Acenou pela janela até sumir na curva. A gente ficou ali parado, na frente da casa da tia Benedita, vendo a poeira que o ônibus levantou-se a sentar no chão. Tia Benedita colocou a mão no meu ombro. Vamos entrar, menina. Já está na hora do jantar. Naquela primeira noite na casa da tia, deitada num colchão no chão do quarto das meninas,
Ao lado da Conceição e da Maria, eu fiquei pensando naquela promessa. 15 dias. Contei nos dedos. Uma semana, mais uma semana, e mamãe estaria de volta. Não parecia tanto tempo assim. Mas sabe o que é engraçado? Já naquela primeira noite, alguma coisa lá no fundo do meu peito me dizia que as coisas não iam ser bem assim. Tinha alguma coisa no jeito da mamãe se despedir, na pressa dela em ir embora, na animação estranha nos olhos dela, que me deixava inquieta. Tia Benedita tinha razão quando dizia que 2 semanas passavam rápido. O problema é que a gente não sabia que iam passar muito mais que 2 semanas antes de ver nossa mãe de novo. E quando ela finalmente voltou, a gente descobriu que nem sempre quem promete voltar, volta da mesma forma que saiu. Sabe, eu acho que essas histórias precisam ser guardadas mesmo, não é? Se você está me ouvindo agora, que tal se inscrever no canal pra gente não perder essas memórias tão bonitas que fazem parte da vida de todos nós? Os primeiros dias na casa da tia Benedita foram como aprender uma música nova. Tudo tinha horário, tudo tinha lugar certo. Muito diferente da nossa casa, onde mamãe deixava a gente solto que nem galinha no terreiro. A casa da tia tinha cheiro diferente do nosso lar. Cheirava a sabão de coco, a roupa bem passada, a comida temperada na medida certa. As panelas brilhavam penduradas na parede da cozinha. Os chãos eram lavados todos os dias. E até as galinhas do quintal pareciam mais organizadas que as nossas. Tia Benedita acordava às 5 da manhã, fazia suas orações em silêncio, preparava o café e só depois nos chamava. Era uma rotina que ela seguia há anos, desde que ficou viúva, e não ia mudar por nossa causa. Disciplina é o que faz a diferença entre gente de bem e gente perdida, ela dizia, alisando com o avental impecável. Café da manhã às 6 em ponto. Tia Benedita batia a palma 2 vezes e a gente tinha que estar sentado à mesa, lavado e penteado. Ela servia café com leite numa caneca de esmaltado branco. Pão caseiro ainda morno. Às vezes uma fatia de queijo que ela mesma fazia. Nada de ficar empurrando comida no prato ou fazendo manha. Na minha casa, quem não come na hora certa fica com fome até a próxima refeição. Ela avisou no primeiro dia, olhando especialmente para José, que tinha o costume de enrolar no café da manhã. Depois do café, cada um tinha sua obrigação. Conceição ajudava na cozinha. Eu cuidava de organizar os quartos. Pedro e João varriam o quintal. Maria recolhia os ovos das galinhas. E José... Bem, José ficava meio perdido, olhando para a estrada como se esperasse ver mamãe chegando a qualquer momento. No terceiro dia, quando tia Benedita anunciou que íamos todos para a escola do povoado, Pedro fez uma cara feia. Mas a gente vai embora logo, tia. Pra que começar escola nova? Porque enquanto estiverem debaixo do meu teto, vão estudar, ela respondeu, firme como pedra de rio. Não vou tolerar crianças vadias na minha casa. Educação é a única herança que ninguém pode tirar de vocês. A escola ficava a uns 20 minutos de caminhada da casa da tia. Era um prédio simples, caiado de branco, com um sino no alto que tocava para marcar os horários. O chão era de tábuas corridas, meio gastas pelo tempo, e as carteiras eram pesadas, de madeira escura, onde gerações de crianças do povoado tinham aprendido as primeiras letras. Dona Carmen era uma mulher de uns 50 anos, cabelos sempre presos num coque apertado, que usava vestidos escuros e sapatos baixos. Ela tinha fama de brava, mas era justa. No primeiro dia, ela me olhou por cima dos óculos pequenos e perguntou: "Você sabe ler, menina?" "Sei sim, Dona Carmen." "Então leia esse parágrafo aqui para mim." Li sem dificuldade. Ela sorriu discretamente. "Muito bem. Você vai ficar na turma das meninas maiores." Foi assim que descobri que tinha facilidade com os estudos. Na nossa casa anterior, com mamãe sempre atarefada e preocupada, eu mal tinha tempo de fazer as lições direito. Aqui, com a rotina organizada da tia Benedita, eu podia me dedicar de verdade aos livros. Eu confesso que fiquei feliz. Na nossa casa, com mamãe sempre ocupada com uma coisa ou outra, às vezes a gente faltava escola por qualquer motivo. Aqui não.
Chuva ou sol, segunda ou sexta, todos de pé cedo e prontos para aprender. A escola era uma sala grande com carteiras de madeira, chão de cimento queimado e uma professora, Dona Carmen, que usava óculos pequenos na ponta do nariz. Ela me colocou numa turma com meninas da minha idade. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti importante. Tinha jeito para escrever redação. Dona Carmen sempre lia meus textos para a turma inteira. Esta menina tem talento, ela comentou com tia Benedita numa tarde quando foi nos buscar. Deveria continuar estudando. Conceição se adaptou rapidinho também. Era esperta com os números. Ajudava as outras meninas com as contas de matemática. Pedro descobriu que gostava de geografia. Ficava fascinado com os mapas na parede. Até João, sempre meio quieto, começou a se soltar, principalmente quando descobriu que tinha jeito para desenhar. Maria e José ainda estranhavam. Maria chorava baixinho na primeira semana, principalmente na hora de dormir. José era de partir o coração. Toda tarde, quando chegávamos da escola, ele corria para a janela que dava para a estrada. Ela disse 15 dias, ele murmurava, contando nos dedinhos pequenos. Já passou uma semana, não passou? Passou, José. Mais uma semana e mamãe volta. Eu respondia, tentando acreditar nas minhas próprias palavras. Mas conforme os dias foram passando, uma sensação estranha foi crescendo no meu peito. 15 dias viraram 20. 20 viraram um mês inteiro. E nenhuma notícia da mamãe. Tia Benedita começou a ficar preocupada também, eu percebia. Ela olhava para a estrada com mais frequência. Prestava atenção quando ouvia barulho de motor. Uma tarde, depois de um mês inteiro, Conceição perguntou o que todas nós estávamos pensando. Tia, e se ela não voltar mais? Tia Benedita estava descascando batatas para janta, as mãos firmes segurando a faca. Mas eu vi ela hesitar por um segundo antes de responder. Sua mãe sempre foi irresponsável, menina. Mas não é cruel a ponto de abandonar os filhos. Deve estar se organizando ainda lá na capital. Mas eu via na cara dela que ela também estava começando a duvidar. Foi no final do primeiro mês que José parou de correr para a janela todo dia. Ele continuava perguntando pela mamãe, mas menos. Como quem já estava começando a desistir. Uma criança de 4 anos que desiste da própria mãe? Isso diz muito sobre como as coisas estavam. No segundo mês, a vida na casa da tia Benedita virou rotina de verdade. A gente sabia onde cada coisa ficava. Conhecia os gostos dela, os horários, as manias. Ela gostava que a louça ficasse enxugada e guardada antes de escurecer. Não permitia barulho depois das 8 da noite. Todo domingo, depois do almoço, lia a Bíblia em voz alta pra gente. Mas também descobrimos os jeitinhos carinhosos dela. Quando alguém ficava doente, ela fazia chá de erva cidreira e ficava sentada na beira da cama até a febre passar. Nos domingos de manhã, depois da missa, sempre comprava um doce de coco pra gente dividir. E quando Pedro trouxe uma nota boa da escola, ela fez um bolo de fubá só pra comemorar. Vocês são boas crianças, ela disse numa noite, enquanto remendava uma camisa do João. Sua mãe teve sorte de ter filhos educados. Foi também no segundo mês que começamos a falar menos da mamãe. Não de propósito, mas naturalmente. Os assuntos do dia a dia foram tomando espaço. A lição de casa, o galo que fugiu do quintal, a vizinha que estava doente. Era como se estivéssemos criando uma vida nova, sem aquela expectativa constante de que mamãe ia chegar a qualquer momento. Eu descobri que gostava de ajudar tia Benedita na horta. Ela me ensinou a plantar alface, couve, jiló. A terra não mente, ela dizia, as mãos calejadas mexendo na terra preta. Você planta com carinho, rega com dedicação, e ela te devolve alimento. Gente deveria ser assim também. Era uma filosofia simples, mas que fazia sentido para uma menina de 12 anos que estava descobrindo o mundo. Conceição encontrou na costura uma paixão que nem sabia que tinha. Tia Benedita tinha uma máquina Singer antiga, toda decorada, e ensinou minha irmã a fazer pontos, a cortar tecido,
a fazer bainhas perfeitas. Mulher que sabe costurar nunca passa necessidade. Ela ensinava. Sempre vai ter como ganhar o pão honestamente. No terceiro mês aconteceu uma coisa que me marcou muito. José estava brincando no quintal quando se machucou, cortou o pé numa pedra. Saiu sangue. Ele chorou. E quando tia Benedita veio correndo para cuidar do ferimento, ele se agarrou nela e gritou: "Titia, titia!" Não foi mamãe que ele chamou na hora da dor. Foi titia. Tia Benedita ficou meio sem jeito, mas eu vi nos olhos dela uma ternura que ela tentava esconder. Ela cuidou do ferimento com todo carinho. Fez curativo, deu beijinho no machucado. José adormeceu no colo dela naquela tarde. Naquela noite, depois que todos estavam dormindo, eu ouvi ela conversando sozinha na cozinha. "Senhor, o que foi que essa mulher fez? Como deixa as crianças assim?" No quarto mês, uma coisa impressionante aconteceu. José parou de perguntar pela mamãe. Completamente. Era como se ele tivesse aceito que a vida era ali, naquela casa, com tia Benedita. Ele começou a chamá-la de Mãe Benedita, e não via nada de errado nisso. Lembro de uma tarde quando ele se machucou brincando no quintal. Cortou o joelho numa pedra pontuda. Saiu sangue. Ele chorou. Quando tia Benedita veio correndo com pano limpo e água morna, ele se jogou nos braços dela e gritou: "Mãe! Mãe!" Não foi tia que ele chamou, foi mãe mesmo. Tia Benedita ficou meio sem jeito no início, mas depois abraçou ele com todo carinho e disse: "Calma, meu filho, mamãe está aqui." E naquele momento, eu entendi que ela também tinha nos adotado no coração. Os vizinhos começaram a comentar: "Que bênção essas crianças foram para Dona Benedita. Ela estava tão sozinha desde que enviuvou. Agora a casa dela tem vida de novo." E era verdade. A gente tinha devolvido para tia Benedita a alegria de ter uma família, a sensação de ser necessária, de ter propósito. Pedro melhorou muito as notas na escola. Conceição aprendeu a costurar e a bordar com tia Benedita, nas tardes de domingo. Maria parou de chorar antes de dormir. E eu descobri que gostava muito de escrever. Passei a anotar as coisas que aconteciam num caderninho que Dona Carmen me deu. Era engraçado como a gente estava criando uma família nova sem perceber. Tia Benedita ainda era rígida, mas a gente já sabia que por trás daquela rispidez tinha muito amor. Ela lembrava do jeito que cada um gostava do café, conhecia nossas manias, sabia exatamente o que falar quando alguém estava triste. No quinto mês, já não falávamos da mamãe espontaneamente. Quando alguém comentava alguma coisa sobre ela, era sempre de passagem, como quem fala de alguém que morava longe. A casa da tia Benedita tinha virado nosso lar de verdade. Foi nesse mês que tia Benedita tomou uma decisão que mostrou o tamanho do coração dela. Numa tarde de sábado, ela chamou a gente na sala. "Meninos, vocês sabem que já faz 5 meses que sua mãe foi embora. Muito mais que os 15 dias prometidos." A gente ficou quieto, ouvindo. Não sei o que aconteceu com ela, não sei se ela vai voltar ou quando vai voltar, mas quero que vocês saibam uma coisa. Enquanto eu tiver vida e saúde, vocês têm lar aqui. Esta casa é de vocês também. Conceição começou a chorar. Pedro abaixou a cabeça. Eu senti um alívio enorme, como se um peso tivesse saído dos meus ombros. "Mas se ela voltar?" Maria perguntou, a vozinha pequena. "Se ela voltar, a gente conversa. Mas não quero que vocês fiquem com medo de ser abandonados de novo. Aqui vocês têm segurança." Naquela noite, deitada no colchão ao lado da Conceição, eu pensei que talvez aquilo fosse a coisa mais bonita que alguém já tinha feito por nós. Nos dar a certeza de que éramos queridos, de que tínhamos valor, de que não íamos ser jogados fora como coisa velha. Mas a vida tem dessas ironias estranhas. Justo quando a gente estava se sentindo seguro, quando já tinha aceitado que aquela era nossa nova realidade, quando José já nem lembrava direito do rosto da mamãe, foi quando ela resolveu aparecer. Era domingo de manhã, junho de 1958.
Lembro porque tia Benedita tinha feito broa de milho no café da manhã, coisa que ela só fazia nos domingos especiais. O sol entrava pela janela da cozinha. José estava no quintal brincando com um carrinho de madeira que Pedro tinha feito para ele. Maria ajudava Conceição a estender roupa no varal. Naqueles 5 meses, a casa da tia Benedita tinha virado nosso verdadeiro lar. Conhecíamos cada cantinho, cada ruído, cada cheiro. Sabíamos que a tábua do assoalho do quarto rangia quando alguém pisava nela de madrugada, que a torneira da cozinha pingava se não fechasse bem, que as galinhas faziam mais barulho quando ia chover. Era nossa casa de verdade, onde cada um tinha seu lugar, sua função, seu valor. Por isso, quando ouvi aquela batida na porta, meu coração não disparou de alegria como deveria disparar uma filha que não via a mãe há 5 meses. Disparou de medo. Medo de que nossa vida organizada, nossa paz, nossa segurança, fossem embora junto com quem quer que estivesse batendo naquela porta. Eu estava na sala lendo um livro que Dona Carmen tinha me emprestado, quando ouvi a batida na porta. 3 batidas firmes, daquelas que a gente dá quando tem certeza de que vai ser bem recebido. Tia Benedita secou as mãos no avental e foi abrir. Ouvi ela dar um grito abafado. Dalva! Meu coração disparou. Larguei o livro e corri para a porta. Os outros vieram atrás. E lá estava ela. Nossa mãe, depois de 5 meses sumida. Mas estava diferente. Muito diferente. As roupas eram finas, de tecido bom. Nada a ver com os vestidos simples que ela usava antes. O cabelo estava cortado na moda da capital, ondulado, brilhoso. Tinha batom nos lábios, pó de arroz no rosto. Até as unhas estavam pintadas de vermelho. Parecia uma das moças ricas que a gente via nas revistas da venda do seu Antônio. Mas o que mais chamou a atenção, o que fez meu mundo virar de cabeça para baixo, foi a barriga dela. Uma barriga redondinha, bem visível por baixo do vestido novo, que não deixava dúvida. Ela estava esperando o bebê. Eu fiz as contas na cabeça rapidinho, como sempre fazia com os problemas de matemática da escola. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 5 meses fora. Se estava grávida de 4 meses, significava que tinha engravidado em fevereiro, apenas 1 mês depois de ter nos deixado. 1 mês. Não tinha nem tido tempo de sentir saudade nossa. O pior de tudo era a cara dela. Não tinha vergonha, não tinha remorso. Tinha uma expressão quase desafiadora, como se estivesse dizendo: eu fiz o que quis da minha vida. E daí? Era uma mulher que eu não reconhecia, muito diferente da mãe que, mesmo com todos os defeitos, ainda demonstrava algum carinho por nós. Conceição, que sempre foi a mais observadora, foi a primeira a notar os detalhes. Mãe, essa roupa é nova? É sim, filha. Ganhei da patroa. E esse corte de cabelo? Ah, lá em Belo Horizonte tem cabeleireiros melhores. E essas unhas pintadas? Mamãe olhou para as próprias mãos como se tivesse esquecido do esmalte vermelho. É moda da capital. Mas eu via que Conceição estava pensando a mesma coisa que eu. Que mulher que trabalha em casa de família tem dinheiro para esmalte caro e corte de cabelo na moda? Que patroa dá roupa fina para a empregada usar? Meus filhos! Ela exclamou, abrindo os braços como se nada tivesse acontecido. Como vocês cresceram! A gente ficou parado ali na porta, meio sem saber o que fazer. 5 meses é muito tempo na vida de uma criança. José, que estava brincando no quintal, veio correndo quando ouviu a voz dela, mas parou no meio do caminho, meio sem jeito, como quem vê uma pessoa conhecida, mas que não consegue lembrar bem de onde. José, meu bebê! Ela disse, se abaixando com dificuldade por causa da barriga. Vem dar um abraço na mamãe! Mas José não correu para ela como antes. Ficou ali parado, olhando primeiro para ela, depois para a tia Benedita, como se estivesse pedindo permissão. Tia Benedita estava pálida, as mãos trêmulas segurando a porta. 5 meses, Dalva! Tia Benedita falou, a voz meio engasgada.
Você disse 2 semanas. Mamãe entrou sem pedir licença, como se a casa fosse dela. Sentou na poltrona da sala com um suspiro, passando a mão na barriga. As coisas se complicaram, Benedita. Apareceu uma oportunidade. Que oportunidade é essa? Tia Benedita perguntou, apontando para o ventre dela. Mamãe corou, desviou o olhar. Isso não é da sua conta. É da minha conta, sim. A voz da tia Benedita saiu mais alta que o normal. Criei seus filhos por 5 meses enquanto você... O que você andou fazendo? Eu vi Pedro e João se entreolharem. Conceição estava com os olhos arregalados, tentando processar tudo aquilo. Maria se escondeu atrás de mim. E eu estava fazendo conta na cabeça. 5 meses fora, barriga de uns 4 meses. Ela tinha engravidado logo que chegou em Belo Horizonte. Andei vivendo a vida que nunca pude viver. Mamãe explodiu, perdendo a compostura. Conheci um homem bom, me apaixonei, estou grávida. E daí? Tenho o direito de ser feliz. O silêncio que caiu na sala foi daqueles que a gente sente no corpo. José começou a chorar baixinho. Pedro perguntou, a voz tremendo. Você vai ficar agora, mãe? Mamãe olhou para ele com um carinho meio forçado. Claro que vou, meu filho. Mamãe voltou para ficar, mas eu não acreditei. Tinha alguma coisa no jeito dela falar, uma mentira mal disfarçada. E tia Benedita também percebeu. Dalva, preciso falar com você, tia disse séria. Na cozinha, sozinha. Elas saíram e a gente ficou ali na sala, sem saber o que pensar ou sentir. Ouvi pedaços da conversa através da porta. Mentiu pra mim, Dalva! Não foi planejado assim. E o pai da criança? Onde está ele? É complicado, Benedita. Você abandonou esses meninos. Conceição se aproximou de mim. Rosa, você entendeu alguma coisa? Ela não foi trabalhar em casa de família. Eu respondi baixinho. Foi se encontrar com um homem. E agora está grávida dele. Mas por que demorou 5 meses para voltar? Eu não soube responder. Mas alguma coisa me dizia que a resposta não ia ser boa. No fim da tarde, quando mamãe estava descansando no quarto e tia Benedita preparava o jantar, eu ouvi ela conversando com a vizinha, Dona Lourdes, no quintal. Não era para eu estar ouvindo, mas a curiosidade foi mais forte. A mulher voltou grávida, Lourdes. 5 meses sumida e volta grávida de outro homem. Misericórdia! E o que ela disse? Disse que se apaixonou, que tinha direito de ser feliz. Mas eu desconfio que a coisa não foi bem assim. Como assim? Uma mulher que abandona 6 filhos para ir atrás de homem não volta porque quer. Volta porque precisa. Senti um frio na barriga. Dona Lourdes tinha razão. Nos dias seguintes, a verdade foi saindo aos pedaços, como água que vaza de panela rachada. Mamãe não conseguia manter a história da casa de família por muito tempo. Primeiro foi um detalhe, depois outro, até que a gente soube de tudo. Ela não tinha ido trabalhar coisa nenhuma. Tinha ido encontrar um homem que conheceu numa festa meses antes. Um comerciante de Belo Horizonte, que tinha prometido mundos e fundos para ela. Viveu 5 meses como amante dele, numa casa que ele alugou só para ela, longe da família dele. E você nunca pensou em voltar antes? Tia Benedita perguntou numa tarde, quando não aguentou mais fingir que acreditava nas mentiras. Pensei, mamãe suspirou. Mas Antônio disse que se eu voltasse, era para não procurar ele mais. Disse que se eu quisesse ficar com ele, tinha que escolher. Ou ele, ou vocês. Meu sangue gelou. Ela tinha escolhido ele. Tinha escolhido um homem desconhecido, no lugar dos próprios filhos. E por que você está aqui agora? Eu perguntei, reunindo coragem. Mamãe me olhou com uma tristeza que tentava disfarçar. Por que Antônio? Mudou de ideia. Quando soube que eu tinha 6 filhos, disse que uma coisa era ter uma amante bonita, outra era sustentar uma família inteira. A verdade doeu mais que um tapa na cara. Ela não tinha voltado por saudade nossa. Não tinha voltado porque estava com remorso. Não tinha voltado porque percebeu que nos amava. Ela voltou porque o homem se cansou dela. Porque ela não tinha para onde ir. Porque estava grávida.
e precisava de um lugar para ficar. Fomos sempre o plano B dela. Naquela tarde, depois que mamãe foi descansar e tia Benedita estava preparando o jantar, eu saí para o quintal para pensar. Sentei embaixo da mangueira onde costumava brincar e tentei processar tudo aquilo. 5 meses imaginando onde ela estava. Se estava bem, se estava com saudade. 5 meses de José perguntando quando ela ia voltar. 5 meses de Maria chorando antes de dormir. E durante todo esse tempo, ela estava vivendo como rainha numa casa alugada, sendo sustentada por um homem, grávida dele, provavelmente nem lembrando muito da gente. A não ser talvez para agradecer por estar livre da obrigação de nos criar. Pedro veio se sentar do meu lado. Rosa, você entendeu direito o que aconteceu? Entendi. Ela nos trocou por um homem. E agora? Agora a gente decide o que é melhor pra gente. Pela primeira vez na vida. E agora? Conceição perguntou, a voz pequena. Agora a mamãe vai ficar aqui com vocês. Vamos ser uma família de novo. Mas como é que ia ser uma família de novo? Como é que a gente ia confiar numa pessoa que tinha mentido, que tinha nos abandonado, que tinha escolhido outro no nosso lugar? Como é que José ia voltar a chamar ela de mamãe, se já estava chamando tia Benedita de mãe Benedita? Naquela noite, deitada no colchão, ouvi Conceição chorando baixinho. Rosa, ela sussurrou, eu não quero ir embora daqui. Nem eu, respondi. Você acha que a gente vai ter que ir? Eu não soube responder. Mas uma coisa eu sabia. Depois de 5 meses vivendo com tia Benedita, depois de ter conhecido o que era estabilidade, carinho verdadeiro, educação, não dava mais para voltar para a vida de antes. Não dava para fingir que nada tinha acontecido. No dia seguinte, tia Benedita tomou a atitude que mudou nossas vidas para sempre. Depois do café da manhã, ela chamou todo mundo na sala. Dalva, você pode ficar aqui até a criança nascer. Você é minha irmã, não vou deixar você na rua. Mas depois que o bebê nascer, quero que procure sua vida. Mamãe ficou vermelha. Como assim? Estes são meus filhos. São seus filhos, mas eu que criei eles nos últimos 5 meses. Eu que dei educação, carinho, estabilidade. Você os abandonou. Eu não abandonei. Abandonou sim. E quem abandona uma vez, abandona de novo. Tia Benedita olhou para cada um de nós. Por isso vou dar uma escolha para eles. Quem quiser ficar comigo, fica. Quem quiser ir com a mãe, vai. Mas a decisão é deles. Pela primeira vez na vida, alguém estava nos dando o direito de escolha. Pela primeira vez, alguém estava nos tratando como pessoas que tinham vontade própria, que sabiam o que era melhor para elas. E naquele momento, mesmo sendo apenas uma menina de 12 anos, eu soube exatamente o que escolher. O silêncio que se fez na sala depois das palavras da tia Benedita foi daqueles que parecem durar uma eternidade. Mamãe estava branca como pano de prato, as mãos tremendo em cima da barriga. A gente, os 6 filhos, olhando uns para os outros como quem não acredita no que estava ouvindo. Escolher. Pela primeira vez na vida, alguém estava nos dando o direito de escolher nosso próprio destino. Era uma sensação estranha, assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Até aquele momento, nossa vida sempre tinha sido decidida pelos outros. Mamãe decidiu nos deixar, tia Benedita decidiu nos acolher, a escola decidiu em que turma ficaríamos. Agora, pela primeira vez, a decisão era nossa. Olhei para os meus irmãos e vi que cada um estava passando pelo mesmo processo interno que eu. Conceição mordia o lábio inferior, coisa que ela fazia quando estava nervosa. Pedro estava com aquela expressão séria que ele fazia quando pensava em problemas de matemática. João desenhava círculos imaginários com o dedo na mesa. Maria segurava a boneca de pano que tia Benedita tinha feito para ela. E José olhava para tia Benedita com aqueles olhos de quem já tinha encontrado sua mãe de verdade. Isso é um absurdo, Benedita! Mamãe gritou, se levantando da poltrona com dificuldade. Você não pode fazer isso. Eles são meus filhos. São seus filhos, mas são pessoas também. Tia Benedita respondeu, firme como rocha.
E pessoas têm direito de decidir onde querem viver, com quem querem ficar. Eles são crianças, não sabem o que é melhor para eles. Sabem sim, sabem muito bem. Tia Benedita olhou para cada um de nós. 5 meses cuidando deles me mostrou que são mais espertos e maduros do que você imagina. Mamãe se virou pra gente, os olhos brilhando de lágrima. Meus filhos, vocês não vão abandonar a mamãe, vão? Mamãe voltou. Mamãe está aqui agora. Pedro, sempre o mais direto, foi o primeiro a falar. Mãe, por que a senhora mentiu pra gente? Como assim mentiu? A senhora disse que ia trabalhar em casa de família, mas foi encontrar um homem. Mamãe ficou vermelha. Pedro, você não entende essas coisas de adulto. Entendo sim. A senhora escolheu ele no lugar da gente. A voz do Pedro não tinha raiva. Tinha uma tristeza que doía no peito da gente ouvir. Um menino de 10 anos não devia falar com tanta mágoa na voz. Mas era uma mágoa madura, de quem tinha entendido exatamente o que tinha acontecido. João, sempre mais quieto, falou baixinho. Mãe, se a senhora gostasse da gente de verdade, não tinha conseguido ficar tanto tempo longe. João, não fale assim com sua mãe. Mas é verdade. A gente sentia falta da senhora todos os dias. A senhora sentia falta da gente? Mamãe ficou sem resposta. Porque a resposta verdadeira era não. E ela sabia que a gente sabia disso. Maria, mesmo sendo pequena, entendeu tudo. Mamãe, por que a senhora foi embora sem avisar direito? Por que prometiu uma coisa e fez outra? Maria, você é muito pequena para entender. Eu não sou pequena. Eu chorei muito quando a senhora foi embora. Chorei todo dia. E era verdade. Maria tinha chorado muito nos primeiros meses, principalmente na hora de dormir. Tia Benedita tinha que ficar do lado da cama dela, fazendo cafuné, até ela pegar no sono. Não foi assim, mamãe tentou explicar. Foi sim, eu falei reunindo coragem. A senhora prometeu 15 dias e ficou 5 meses. Prometeu mandar notícias e nunca mandou. A gente ficou aqui esperando, sofrendo, e a senhora estava lá vivendo com outro homem como se a gente não existisse. Rosa! É verdade, mãe. E só voltou porque ele não quis mais a senhora. Mamãe começou a chorar, mas eram lágrimas de raiva, não de tristeza. Vocês não sabem como foi difícil para mim. Vocês não sabem como é ser mulher sozinha, com 6 filhos, sem perspectiva de vida. E vocês não sabem como foi difícil pra gente ficar sem mãe. Conceição disse baixinho, mas todo mundo ouviu. Tia Benedita interveio. Chega de discussão. Não é hora de brigar. É hora de decidir. Cada um vai escolher onde quer ficar. E pronto. Eu não aceito isso, mamãe gritou. Você não tem escolha, Dalva. Se tentar levar alguma criança contra a vontade dela, eu vou na delegacia. O delegado conhece bem essa família. Sabe como esses meninos estavam quando chegaram aqui e como estão agora. Era verdade. Todo mundo no povoado tinha visto a mudança. A gente estava mais limpo, mais educado, estudando direito. Tia Benedita tinha nos dado uma vida digna. Então está bem, mamãe disse, enxugando as lágrimas. Mas quero que cada um fale olhando nos meus olhos. Quero saber quem é capaz de abandonar a própria mãe. Tia Benedita suspirou. Dalva, pare de fazer drama. Deixa as crianças pensarem com calma. Mas eu já tinha pensado. 5 meses pensando, na verdade. Eu fico com tia Benedita. Falei, olhando firme nos olhos da mamãe. Rosa! Ela exclamou como se eu tivesse dado um tapa nela. Desculpa, mãe, mas é minha decisão. Aqui eu tenho escola, tenho rotina, tenho carinho verdadeiro. Tia Benedita me ensinou que eu tenho talento para escrever, me deu livros para ler, me fez sentir importante. Com a senhora, eu era só mais uma boca para alimentar. Mamãe ficou sem palavras. Conceição foi a próxima. Eu também fico. Tia Benedita me ensinou a costurar, a bordar, me tratou como filha. E, principalmente, ela nunca mentiu para mim. Conceição, você é minha filha mais velha. Como pode me fazer isso? A senhora fez primeiro, mãe. A senhora que me abandonou. Pedro não hesitou.
Eu fico também. Aqui eu tenho escola boa, professor que acredita em mim. E tia Benedita nunca prometeu uma coisa e fez outra. 3 filhos escolhendo ficar. Mamãe estava desesperada. Olhou para o João. João, meu filho, você vai com a mamãe, não vai? João, sempre quietinho, falou baixo, mas firme. Eu quero ficar também, mãe. Desculpa, mas eu quero ficar. 4 filhos. Mamãe se virou para Maria. Maria, minha princesa, você é muito pequena para entender. Vem com a mamãe. Maria olhou para mim, depois para tia Benedita, depois para mamãe. Eu quero ficar com Rosa e com tia Benedita. 5 filhos escolhendo ficar. Só restava José. José, o caçula, que mal lembrava direito do rosto da mãe depois de 5 meses. Que já estava chamando tia Benedita de Mãe Benedita. Que tinha chorado agarrado na saia da mãe quando ela foi embora. Mas que agora corria para os braços da tia quando se machucava. Mamãe se ajoelhou na altura dele. Tentou um último apelo. José, meu bebê, você vai com a mamãe, não vai? Você é o mais novinho. Precisa da sua mãe verdadeira. José olhou para ela com aqueles olhos grandes e inocentes. Depois olhou para tia Benedita, que estava de pé ao lado da poltrona, as mãos tremendo ligeiramente. E numa vozinha firme, cristalina, ele disse: Eu quero ficar com mãe Benedita. Ela que cuida de mim quando eu me machuco. Ela que me ensina as coisas. Ela que fica comigo quando eu tenho pesadelo. Cada palavra de José foi como uma pedrada no peito da mamãe. Ela tentou argumentar. Mas eu sou sua mãe de verdade, José. Mãe de verdade não vai embora e deixa os filhos. Ele respondeu com a sabedoria cruel das crianças. Pronto. Estava decidido. Dos 6 filhos, nenhum quis ir com ela. 0. Nem o caçula de 4 anos, que deveria ser o mais apegado, quis acompanhar a própria mãe. Pronto. Estava decidido. Dos 6 filhos, nenhum quis ir com ela. Mamãe desabou na poltrona, chorando como nunca tinha visto ela chorar. Não era só tristeza, era revolta, era humilhação, era a constatação de que tinha perdido os filhos para a própria irmã. Isso não vai ficar assim, ela disse entre soluços. Eu sou a mãe de vocês, tenho direitos. Você abdicou dos seus direitos quando nos abandonou. Eu respondi. Mãe não é quem dá à luz. Mãe é quem cria, quem educa, quem fica do lado quando a gente precisa. Tia Benedita se aproximou dela. Dalva, você pode ficar aqui até a criança nascer. Depois, se quiser reconstruir a relação com seus filhos, vai ter que merecer. Confiança se conquista com atitude, não com lágrimas. E se eu não aceitar? E se eu for embora e nunca mais voltar? Aí vai ser sua escolha. De novo. Mamãe ficou olhando para cada um de nós, como se esperasse que alguém mudasse de ideia. Mas não mudou ninguém. A decisão estava tomada. Naquela noite, pela primeira vez desde que ela tinha voltado, a casa ficou em paz. Mamãe se trancou no quarto que tia Benedita tinha arrumado para ela. A gente jantou normal, fez a lição de casa. Ouviu tia Benedita lendo a Bíblia como sempre fazia. Mas antes de dormir, ela nos chamou na cozinha. Meninos, quero que vocês tenham certeza do que decidiram. Não quero que depois venham se arrepender. A gente tem certeza, tia. Conceição respondeu por todos nós. Mesmo sabendo que vai ser difícil? Mesmo sabendo que sua mãe pode ir embora e nunca mais voltar? Mesmo assim? Eu respondi. A senhora nos deu 5 meses de vida boa. Nos ensinou o que é ter uma família de verdade. A gente não quer abrir mão disso. Tia Benedita suspirou fundo. Então está decidido. A partir de hoje, vocês são meus filhos de coração. Vou cuidar de vocês como se tivessem saído do meu ventre. E ela cumpriu essa promessa. Durante os 3 meses que mamãe ficou na casa esperando um bebê nascer, tia Benedita continuou cuidando da gente como sempre fez. Mamãe tentou algumas vezes nos convencer a mudar de ideia, mas a gente não mudou. Em novembro, meu irmão Carlos nasceu. Um bebê lindo de olhos grandes e cabelo escuro. Por uns dias, vendo mamãe com o bebê no colo, eu pensei que talvez as coisas pudessem ser diferentes. Que talvez ela tivesse aprendido alguma coisa.
Mas 2 semanas depois do parto, ela anunciou: "Vou alugar uma casinha na cidade. Levar Carlos comigo." "E nós?" Maria perguntou. "Vocês escolheram ficar com sua tia. Eu respeito a decisão de vocês." Não havia tristeza na voz dela, nem remorso. Era como se ela estivesse se livrando de um peso. Como se, finalmente, pudesse começar a vida que sempre quis, com apenas um filho, sem o estorvo de ter que cuidar de 6 crianças. No dia que ela foi embora, levando apenas Carlos e uma mala pequena, eu entendi uma coisa importante. Algumas pessoas nascem para ser mães, outras apenas dão à luz. Mamãe nunca tinha sido mãe de verdade. Tinha sido apenas uma mulher que teve filhos. Naquela manhã da despedida definitiva, ela tentou uma última vez nos convencer. Vocês vão se arrepender dessa escolha. Família de sangue é família de sangue. Mas tia Benedita respondeu com a sabedoria que só ela tinha. Família de sangue que abandona não é família. Família é quem fica, quem cuida, quem educa. Vimos mamãe se afastando pela estrada de terra, Carlos no colo, a mala na outra mão. Ela não olhou para trás nenhuma vez. E sabe de uma coisa? Nenhum de nós chorou. Não havia mais tristeza, não havia mais mágoa. Havia apenas uma sensação de alívio, como quando uma febre finalmente quebra e a gente pode respirar direito de novo. A nossa mãe de verdade estava ali, na porta de casa, acenando para a mulher que ia embora e depois nos chamando para dentro. "Vamos, meus filhos, o almoço está na mesa." Naquele dia, tia Benedita oficialmente se tornou nossa mãe. Não precisou de papel passado, não precisou de juiz, não precisou de nada além do amor que ela já vinha demonstrando há meses. José correu pro colo dela. Maria segurou na saia dela. Nós, mais velhos, ficamos em volta. Era a nossa família completa, finalmente. Tia Benedita nunca nos disse que nos amava, mas mostrava todo dia, em cada gesto, em cada cuidado, em cada bronca necessária. E isso valia mais que 1000 palavras bonitas. Os meses que se seguiram após a partida da mamãe foram como um jardim que finalmente podia crescer em paz. Sem atenção constante, sem o medo de ser abandonados de novo, a gente floresceu na casa da tia Benedita, de um jeito que eu nunca imaginei possível. Tia Benedita não fez drama nenhum sobre nossa decisão. No dia seguinte à partida da mamãe, ela simplesmente disse: "Pronto, agora somos uma família completa. Vamos tocar a vida pra frente." E ajustou nossa rotina como se sempre tivéssemos sido dela. Arrumou certidões, matriculou todo mundo direito na escola, até conseguiu uma espécie de guarda provisória com o juiz da comarca. "Essas crianças são órfãos de mãe viva", ela explicou pro doutor Antônio, o juiz. "A mãe abandonou, eu criei. Agora quero que seja tudo legal." O homem que conhecia a tia Benedita desde menino não fez questão de papelada complicada. "Dona Benedita, a senhora é mais mãe dessas crianças do que muita gente que bota filho no mundo. Considere resolvido." Foi assim, simples como um aperto de mão, que nos tornamos oficialmente filhos da tia Benedita. E foi exatamente isso que a gente fez. Pedro descobriu que tinha uma paixão danada por matemática. Dona Carmen comentou com tia Benedita que ele resolvia problemas que nem meninos mais velhos conseguiam. "Este menino tem futuro", ela disse. E tia Benedita, com aquele orgulho discreto dela, respondeu: "Então vamos dar todo o apoio para ele chegar onde quiser." Pedro se tornou contador, como sonhava. Estudou muito, conseguiu uma bolsa para a escola técnica na capital. Depois trabalhou num escritório grande. Casou com uma professora, Lourdes, e tiveram 2 filhos. Até hoje, quando resolve problemas complexos no trabalho, ele diz que aprendeu a ter disciplina com os estudos na casa da tia Benedita. "Se não fosse ela ter me obrigado a estudar todos os dias, eu nunca teria descoberto que gostava de números." Ele sempre conta para os filhos: "Tia Benedita viu potencial em mim, antes de eu mesmo saber que ele existia." João se tornou um artista respeitado na região.
Aqueles desenhos que ele fazia de plantas e animais viraram quadros bonitos que hoje enfeitam casas e escritórios por todo o interior de Minas. Ele montou um pequeno ateliê na cidade e vive bem da arte. Tia Benedita foi a primeira pessoa que disse que meus desenhos valiam alguma coisa. Ele conta. Ela guardava cada papel que eu rabiscava, como se fossem tesouros. Isso me deu confiança para continuar. Maria virou a confeiteira mais famosa do povoado. Aprendeu os primeiros doces com tia Benedita, mas depois foi criando receitas próprias, inovando, até que abriu uma confeitaria pequena, que sempre tem fila na porta. Especialidade dela são os doces de festa. Brigadeiros, beijinhos, casadinhos. Tudo que sei de cozinha aprendi com Mãe Benedita. Ela fala orgulhosa. Ela me ensinou que comida feita com amor tem sabor diferente. João continuou desenhando, mas agora tia Benedita comprava papel e lápis de cor para ele. Descobriu que tinha jeito para desenhar plantas, flores, bichos. Fazia uns desenhos tão bonitos que a vizinhança toda vinha ver. Tia dizia que ele tinha mão abençoada para a arte. Maria perdeu completamente aquele jeito choroso que tinha. Virou uma menina alegre, brincalhona, que ajudava a tia Benedita na cozinha e aprendia receitas de cor. Aos poucos foi virando a pequena cozinheira da casa, sempre inventando um docinho, um quitute novo. José foi quem mais mudou. De menino tristonho e grudento, virou uma criança esperta, sorridente, que chamava tia Benedita de mãe, sem nenhum constrangimento. Era como se aqueles primeiros 4 anos com mamãe tivessem sido só um prólogo da vida dele. A vida de verdade começou na casa da tia. Conceição virou moça dentro da casa da tia Benedita. Aprendeu a costurar tão bem que começou a fazer roupas para fora, ganhando uns trocados que ela guardava numa lata de biscoito. É pro meu enxoval, ela dizia sonhando com o casamento. E tia Benedita apoiava. Mulher tem que ter independência, ter suas próprias coisas. E eu me apaixonei pelos estudos de um jeito que nem sabia que era possível. Tia Benedita conversou com Dona Carmen e conseguiu que eu pulasse uma série. A menina tem capacidade, Dona Carmen explicou. Seria desperdício segurar ela na turma mais devagar. Descobri que gostava de escrever não só redações, mas histórias também. Inventava contos sobre as pessoas do povoado, sobre lugares que nunca tinha visitado, sobre famílias felizes. Tia Benedita lia tudo e sempre dizia: essa menina vai longe. Vai estudar na capital um dia. Capital. A palavra que antes me assombrava. Porque foi pra lá que mamãe tinha ido e tinha nos abandonado. Agora me encantava. Eu queria conhecer Belo Horizonte. Queria estudar numa escola grande. Queria ser professora ou escritora. Tia Benedita alimentava esses sonhos. Estuda bastante, menina. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Mas nem tudo foram flores. Houve momentos difíceis também. Teve a vez que José ficou doente, com febre alta, delirando no meio da noite. Tia Benedita passou a madrugada inteira fazendo compressa, dando remédio caseiro, rezando baixinho. Quando a febre finalmente cedeu, ela estava exausta, mas aliviada. Meu filho, ela sussurrou beijando a testa dele. E ali eu entendi que José realmente tinha virado filho dela de coração. Teve também os domingos em que batia uma saudade estranha. Não era bem saudade da mamãe. Era saudade de uma coisa que a gente nunca tinha tido. Uma família normal, completa, como a dos outros. Nesses momentos, tia Benedita parecia adivinhar nossos pensamentos. Fazia um doce especial, contava histórias da juventude dela, ou simplesmente sentava conosco no quintal vendo o pôr do sol. Família não é só sangue, ela disse numa dessas tardes melancólicas. Família é quem fica do seu lado, quem torce por você, quem te ensina a ser uma pessoa boa. Vocês são minha família de verdade. E eram mesmo. Nós 5 éramos os filhos que ela nunca pôde ter. E ela era a mãe que a gente merecia ter tido desde sempre. Em dezembro, quase 1 ano depois da partida da mamãe,
Aconteceu algo que nenhum de nós esperava. Ela apareceu de novo. Estava mais magra, com olheiras, carregando Carlos no colo. O menino estava com quase 4 meses, gordinho e bonito. Mas mamãe parecia acabada. Benedita! Ela disse na porta, a voz cansada. Posso entrar? Tia Benedita hesitou, mas deixou. A gente estava fazendo lição na mesa da cozinha quando ela entrou. José levantou os olhos, olhou para ela e voltou a fazer o dever como se fosse uma estranha qualquer. Vim visitar meus filhos, mamãe disse, tentando sorrir. São bem-vindas, você e a criança. Tia Benedita respondeu, formal. Mas por pouco tempo. Mamãe tentou conversar conosco, perguntar como estava na escola, os estudos. Mas era forçado, artificial. A gente respondia educadamente, mas sem calor. Não tinha raiva dela, não. Pior, não tinha nada. Era como se ela fosse uma conhecida distante que vinha fazer uma visita protocolar. Pedro perguntou sobre o bebê. Como está meu irmão? Está bem, crescendo bonito. Ela tentou estender Carlos para ele pegar. Mas Pedro só fez carinho na cabecinha do menino, sem tirar ele dos braços dela. Na hora de ir embora, ela tentou uma última cartada. Vocês não querem conhecer onde eu moro? É uma casinha bonitinha, tem quintal. Não, obrigada. Conceição respondeu por todos nós. Estamos bem aqui. Mamãe saiu cabisbaixa e não voltou mais. Soubemos depois pelos comentários do povoado que ela estava passando dificuldades. O dinheiro que o comerciante tinha dado estava acabando. Ela não conseguia trabalho direito por causa do bebê. Vivia numa casinha alugada pequena demais. Vocês querem ajudar ela? Tia Benedita perguntou quando soube. A gente se entreolhou. Pedro foi quem respondeu. Se a senhora quiser ajudar, tudo bem. Mas a gente não quer se envolver. E tia Benedita, do jeito generoso dela, mandou alguns mantimentos através de uma vizinha. Não por mamãe, mas por Carlos, que não tinha culpa de nada. Foi por essa época que comecei a pensar mais profundamente sobre tudo o que tinha acontecido. Sabe, hoje, aos meus 78 anos, quando conto essa história para meus netos, eles ficam indignados. Como sua mãe pôde fazer isso, vó Rosa? E eu sempre respondo a mesma coisa. Minha mãe foi a pessoa mais importante da minha vida. Não a Dalva, que me botou no mundo, mas a Benedita, que me ensinou a viver nele. Porque foi isso que tia Benedita fez por todos nós. Nos ensinou que a gente tinha valor, que merecia amor verdadeiro, que podia sonhar alto. Nos deu educação, dignidade, esperança. Conceição se casou aos 19 anos com um rapaz bom do povoado vizinho. Pedro conseguiu uma bolsa para estudar contabilidade na capital. João virou o melhor desenhista da região. Fazia retratos e paisagens por encomenda. Maria se tornou a melhor cozinheira do lugar. Depois abriu uma pequena confeitaria. José cresceu forte e trabalhador, sempre cuidando de tia Benedita com muito carinho. E eu consegui realizar meu sonho. Estudei, me formei professora, ensinei por mais de 40 anos. Casei, tive filhos, netos. Vivi uma vida boa, digna, feliz. Durante minha carreira como professora, sempre tive um carinho especial pelas crianças que pareciam perdidas, negligenciadas ou tristes. Via um pouco de mim mesma em cada uma delas. Tentava ser para esses alunos o que tia Benedita tinha sido para mim. Alguém que acreditava no potencial deles, que os fazia sentir importantes. Professora Rosa, por que a senhora se importa tanto com a gente? Uma aluna me perguntou certa vez. Por que alguém se importou comigo quando eu mais precisava? Respondi. E agora é minha vez de retribuir. Foram 42 anos ensinando. Mais de 1000 crianças que passaram pelas minhas mãos. Algumas se tornaram médicos, engenheiros, professores. Outras seguiram caminhos mais simples, mais honestos. Todas levaram comigo um pouquinho do amor que tia Benedita tinha me ensinado a dar. Quando me aposentei, fizeram uma festa na escola. Vieram ex-alunos de décadas atrás, alguns já com filhos crescidos. Uma delas, a Carmen, que eu tinha batizado com o nome da minha primeira professora,
Fez um discurso emocionante. Professora Rosa nos ensinou que não importa de onde a gente vem, importa para onde a gente vai. Que família é quem cuida da gente? Não só quem nos deu a luz. Ela foi mãe de coração para centenas de crianças. Naquele momento, eu me lembrei da tia Benedita e pensei: consegui, mãe. Consegui continuar seu legado. Meu marido, Sebastião, era um homem bom que entendeu desde o primeiro dia a importância que tia Benedita tinha na minha vida. Quero conhecer a mulher que criou a mulher da minha vida, ele disse quando começamos a namorar. E tia Benedita gostou dele na mesma hora. Este rapaz tem olhar honesto e mão trabalhadora. Pode ficar com nossa Rosa. Tivemos 3 filhos. Benedita, em homenagem à minha verdadeira mãe, Roberto e Ana. Todos cresceram ouvindo as histórias da vovó Benedita. Todos aprenderam a respeitar a mulher que tinha salvado a família. Quando meus filhos perguntavam sobre a outra vovó, eu explicava com simplicidade. Ela não soube ser avó de vocês. Mas vocês têm a melhor vovó do mundo. Meus 5 netos também cresceram no colo da tia Benedita. Ela viveu o suficiente para ver a 4ª geração da família que tinha criado, para ensinar bisnetos a plantar na horta, a fazer contas de cabeça, a ter respeito pelos mais velhos. Tudo graças àquela mulher que nos acolheu quando mais precisávamos e nos mostrou o que é amor maternal de verdade. Sabe, às vezes eu fico pensando, e se mamãe não tivesse nos abandonado? E se ela tivesse sido uma mãe responsável desde o início? Será que nossas vidas teriam sido melhores? Hoje eu sei que não. Paradoxalmente, o abandono da nossa mãe biológica nos levou para a melhor coisa que poderia ter acontecido na nossa infância: o colo acolhedor da tia Benedita. Se você está me acompanhando nessa jornada, se está ouvindo essa história, que é também um pouco da história de tantas famílias brasileiras, não esquece de se inscrever no canal. Essas memórias precisam ser preservadas, passadas adiante, pra gente nunca esquecer que amor de família não tem a ver com sangue, tem a ver com escolha, com cuidado, com presença. Tia Benedita viveu até os 89 anos, lúcida e ativa até quase o fim. Foi ela quem nos viu casar, quem conheceu nossos filhos, quem ensinou às nossas crianças as mesmas lições de vida que tinha nos ensinado. Era a vovó Benedita de todos os netos, a matriarca da família que ela mesma tinha construído com tanto amor. Nos últimos anos de vida, quando a idade já pesava nos ombros dela, tia Benedita gostava de sentar na varanda nas tardes de domingo e contar histórias da juventude. Falava do marido que tinha perdido na guerra, dos sonhos que teve de ser mãe, de como a chegada de 6 crianças assustadas tinha sido a maior bênção da vida dela. Eu pedi tanto para Deus me dar um filho, ela contava para os netos, os olhos brilhando. Mas ele me deu 6 de uma vez só. E ainda por cima já vieram crescidinhos, educados, só precisando de amor e cuidado. Foi presente demais para uma mulher só. Era assim que ela via nossa chegada. Não como um fardo, não como uma obrigação familiar, mas como um presente divino. Essa perspectiva dela nos ensinou muito sobre gratidão, sobre ver o lado bom das situações difíceis, sobre transformar desafios em bênçãos. Quando ela adoeceu, já estávamos todos adultos e bem estabelecidos na vida. Nos revezávamos para cuidar dela, cada um assumindo uma parte da responsabilidade. José, que nunca saiu do povoado, ficou morando com ela nos últimos anos. Pedro vinha todo fim de semana da capital. Conceição trazia as filhas para fazer companhia. João desenhava retratos dela, dizendo que queria preservar cada expressão do rosto que tanto amávamos. Maria levava os doces preferidos dela. E eu ia toda semana contar para ela sobre meus alunos, sobre os livros que estava lendo, sobre as histórias que andava escrevendo. Você realizou meu sonho, Rosa, ela me disse numa dessas tardes, já bem debilitada. Eu sempre quis ter estudado mais, ter conhecido o mundo através dos livros. Você fez isso por mim. A senhora fez muito mais por mim, tia. A senhora me deu uma vida. Vocês que deram vida para mim.
Chegaram na minha casa como 6 passarinhos machucados, e eu tive o privilégio de vê-los voar. Nos últimos meses, ela gostava de receber a visita dos bisnetos. As crianças corriam pelo mesmo quintal onde nós tínhamos brincado, sentavam no mesmo colo onde nós tínhamos recebido carinho. Ouviam as mesmas histórias que tinham moldado nosso caráter. Vovó Benedita conta de quando vocês eram pequenos, pediam os netinhos. E ela contava com a paciência de sempre sobre como 6 crianças assustadas tinham se transformado numa família unida. Sobre como o amor verdadeiro não precisa de laços de sangue, só precisa de disposição para cuidar, educar e amar. Era bonito ver como os bisnetos a adoravam. Para eles, ela era simplesmente a vovó querida, a matriarca da família, a fonte de todas as histórias bonitas. Não sabiam dos detalhes tristes do começo. Só conheciam o final feliz. Você realizou meu sonho, Rosa. Ela me disse numa dessas tardes, já bem debilitada. Eu sempre quis ter estudado mais, ter conhecido o mundo através dos livros. Você fez isso por mim. A senhora fez muito mais por mim, tia. A senhora me deu uma vida. Vocês que deram vida para mim. Chegaram na minha casa como 6 passarinhos machucados. E eu tive o privilégio de vê-los voar. Na última semana de vida dela, algo extraordinário aconteceu. Mamãe apareceu. Estava com 65 anos, cabelos grisalhos, mais magra, carregando o peso dos anos difíceis que tinha vivido. Carlos, já um homem de 25 anos, veio com ela. Era a primeira vez que ele pisava na casa onde os irmãos tinham crescido. Vim me despedir da Benedita, ela disse na porta, a voz humilde. José, que atendeu a porta, hesitou. Ela está muito fraca. Não sei se... Por favor. Sei que não mereço, mas... Ela foi mãe dos meus filhos quando eu não soube ser. José deixou elas entrarem. Estávamos todos ali, reunidos em volta da cama da tia Benedita. Quando mamãe apareceu no quarto, tia abriu os olhos e sorriu fraco. Dalva, você veio. Vim pedir perdão, Benedita. Por tudo. Tia Benedita estendeu a mão trêmula. Mamãe se ajoelhou do lado da cama e segurou aquela mão com as 2 suas. Não precisa pedir perdão para mim, irmã. Precisa agradecer. Agradecer? Agradecer por ter me dado os filhos que eu nunca pude ter. Esses meninos foram a alegria da minha vida. Mamãe começou a chorar. Não era choro de autocomiseração. Era choro de reconhecimento, de gratidão tardia. Você foi uma mãe melhor para eles do que eu jamais poderia ter sido, ela sussurrou. Fui a mãe que eles precisavam no momento que precisavam. Você fez sua parte também. Trouxe eles ao mundo. E depois teve a sabedoria de deixar que fossem criados por quem podia fazer melhor. Era típico da tia Benedita. Generosa até no fim. Encontrar um jeito de amenizar a culpa de mamãe sem mentir sobre a realidade. Carlos se aproximou da cama. Tia Benedita, eu sou Carlos, o caçula. Tia olhou para ele com carinho. Sei quem você é, menino. Você também é meu sobrinho. Também é família. Eu queria ter crescido aqui com eles. Cada um tem seu destino, Carlos. O importante é que você cresceu bem, virou um homem de bem. Sua mãe fez o melhor que podia com você. Mamãe passou aqueles últimos dias conosco, ajudando no que podia. Conhecendo melhor os netos que mal conhecia, tentando construir alguma ponte com os filhos que tinha perdido tantos anos atrás. Não era tarde demais para começar uma relação, mas era tarde demais para recuperar o tempo perdido. Tia Benedita morreu numa manhã de domingo, dormindo, sem dor. José estava segurando a mão dela. As últimas palavras que ela disse foram: cuidem uns dos outros. Vocês são uma família. O velório foi na sala da casa onde tínhamos crescido. Veio gente do povoado inteiro, pessoas cujas vidas ela tinha tocado de alguma forma. Tinha ex-aluno que ela tinha ajudado, vizinho que ela tinha socorrido, gente que ela tinha consolado em momentos difíceis. Mas quem mais chorou fomos nós, os filhos do coração dela. Na hora do enterro, carregamos o caixão todos juntos. Eu, Conceição, Pedro, João, José e Carlos.
Irmãos criados pelo amor da mesma mulher, mesmo que nem todos tivessem tido a sorte de crescer sob o mesmo teto. Mamãe foi embora no dia seguinte ao enterro. Antes de partir, ela nos pediu para conversar. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas queria que vocês soubessem que eu entendo a escolha que fizeram e que me orgulho do que vocês se tornaram. Mãe, Conceição disse suavemente. A senhora sempre vai ser nossa mãe, mas tia Benedita foi nossa família. Eu sei, e sou grata por isso. Se vocês tivessem ficado comigo, talvez não tivessem tido as oportunidades que tiveram. Pedro perguntou. A senhora se arrepende? Mamãe pensou um longo tempo antes de responder. Me arrependo de ter mentido, de ter prometido 15 dias, sabendo que não ia cumprir. Me arrependo de não ter tido coragem de ser honesta desde o início. Mas não me arrependo de ter deixado vocês com Benedita. Foi a melhor coisa que fiz na vida. Era a verdade mais crua e mais libertadora que ela podia ter dito. Hoje, aos meus 78 anos, quando olho para trás, vejo como aquele abandono de 1958 moldou não só a minha vida, mas a vida de todos nós irmãos. Não com trauma, mas com gratidão. Na minha casa tem um retrato grande da tia Benedita na sala de visitas. É uma foto que João tirou dela quando ela completou 80 anos, sorrindo no quintal da casa onde nos criou, cercada pelos filhos, netos e bisnetos. Todos os dias, quando passo por aquele retrato, faço uma oração de agradecimento. Obrigada, mãe, eu sussurro. Obrigada por nos ter ensinado que família é sobre escolha, não sobre sangue. Obrigada por nos ter mostrado que amor verdadeiro é aquele que fica, que cuida, que não abandona. Meus netos, quando vêm me visitar, sempre param na frente daquela foto e perguntam sobre a bisavó Benedita. Eu conto as mesmas histórias, com o mesmo carinho, com a mesma gratidão. É importante que eles saibam de onde vieram, que entendam que a família que temos hoje foi construída com muito amor e dedicação por uma mulher extraordinária. Às vezes, quando estou sozinha à noite, eu sinto a presença dela. É uma sensação boa, acolhedora, como um abraço que vem de longe. Sinto que ela continua cuidando de nós, mesmo depois da morte, orgulhosa da família que criou, satisfeita com o legado que deixou. Aprendi que família verdadeira não é aquela que você nasce, é aquela que você constrói. Que amor maternal não tem a ver com dar à luz, tem a ver com dar vida, todos os dias, com pequenos gestos de cuidado e dedicação. Tia Benedita nunca teve filhos do próprio ventre, mas criou 6 crianças e fez delas pessoas de bem. Ensinou que educação é libertação, que trabalho é dignidade, que família é escolha diária de amar e cuidar. Carlos cresceu conhecendo essa história. Hoje ele é professor também, casado, com filhos. De vez em quando nos visita, traz os filhos para conhecer a casa onde os tios cresceram. As crianças correm pelo mesmo quintal, onde José brincava, sentam na mesma cozinha, onde tia Benedita nos ensinava as lições de vida. Conceição teve 4 filhas, todas bem educadas e trabalhadoras. Pedro se aposentou como contador, mas nunca parou de estudar. João virou artista conhecido na região. Seus quadros enfeitam casas e escritórios por todo o interior de Minas. Maria criou uma confeitaria que virou patrimônio do povoado. José cuidou da propriedade da tia Benedita até hoje. Casou, teve 3 filhos, todos estudiosos. E eu ensinei por 42 anos. Eduquei centenas de crianças. Escrevi alguns livros sobre a vida no interior. Casei com um homem bom, professor também, que entendeu desde o início a importância que tia Benedita tinha na minha vida. Tivemos 3 filhos, 5 netos, uma vida cheia de amor e propósito. Quando meus netos me perguntam sobre minha infância, eu conto essa história. Conto sobre a mulher que nos abandonou e a mulher que nos salvou. Conto sobre como, às vezes, as piores coisas que acontecem na nossa vida nos levam para as melhores. Vó, você tem saudade da sua mãe verdadeira?
Minha neta mais nova perguntou outro dia. Tenho, filha. Tenho saudade da tia Benedita todos os dias. Mas ela não era sua mãe verdadeira. Era sim, meu amor. Mãe verdadeira é quem cria, quem ama, quem fica, quem faz você acreditar que merece coisa boa na vida. Porque foi isso que tia Benedita fez por nós. Nos fez acreditar que éramos dignos de amor, de cuidado, de oportunidades. Nos ensinou que não importa como a vida começa, importa como a gente escolhe continuá-la. Hoje, quando vejo famílias se desfazendo, crianças sendo abandonadas, pais que não sabem o privilégio que é criar um filho, eu sempre penso na tia Benedita. Uma mulher que podia ter se conformado com a solidão da viuvez, mas que escolheu abrir o coração e a casa para 6 crianças que nem eram suas. Ela nos deu tudo que uma mãe pode dar: amor, educação, valores, exemplos de vida. Nos ensinou que família é sobre compromisso, sobre estar presente nos momentos difíceis, sobre acreditar no potencial de cada pessoa. 15 dias que viraram 5 meses, que viraram uma vida inteira de gratidão. Essa é minha história. A história de como o abandono me salvou, de como encontrei minha verdadeira família, de como aprendi que o amor não vem do sangue, vem da escolha diária de cuidar, educar e amar. Todos os anos, no dia da morte da tia Benedita, a gente se reúne na casa onde crescemos. José ainda mora lá, cuidando da propriedade como um patrimônio sagrado. A gente faz uma mesa grande com os pratos que ela gostava e conta histórias dela para os filhos e netos. Lembram quando ela descobriu que Pedro estava matando aula para pescar? E quando ela ensinou a Conceição a fazer aquele bordado difícil? E o dia que ela disse que a Rosa ia ser professora, muito antes da Rosa sonhar com isso? São lembranças que nos unem, que nos fortalecem, que nos lembram de onde viemos e por que somos quem somos hoje. Cada história contada é uma forma de manter viva a memória da mulher que nos criou com tanto amor. Meus netos adoram essas reuniões. Correm pela casa, brincam no mesmo quintal, ouvem as mesmas lições de vida e sempre perguntam: Vó Rosa, como era mesmo que a bisavó Benedita chegou na vida de vocês? E eu conto toda vez com o mesmo carinho e a mesma gratidão. Porque é importante que eles saibam que família não é acidente, é construção. Que amor não é obrigação, é escolha. Que os melhores presentes da vida às vezes vêm embrulhados nas piores situações. Se você chegou até aqui comigo, obrigada por me ouvir. Essas histórias precisam ser contadas, pra gente nunca esquecer que família verdadeira é aquela que a gente constrói com amor, paciência e dedicação. A vida é cheia de abandonos e acolhimentos, de perdas e encontros. O importante é saber reconhecer quando encontramos pessoas que valem a pena, pessoas que nos fazem crescer, pessoas que nos amam de verdade. Tia Benedita foi uma dessas pessoas, e eu tive a sorte de ser filha dela.